Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Abre a tua Bíblia comigo lá em João, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 21. João era considerado o apóstolo do amor, né? Aquele que estava mais próximo de Jesus Cristo, aquele que tinha o prazer de reclinar muitas vezes a sua cabeça no ombro de Jesus Cristo. Foi muito próximo e escreveu esse texto que nós vamos ler hoje aqui, que fala acerca da pesca maravilhosa. Esse texto Deus me deu depois de um dia inteiro preparando uma mensagem. A gente sempre ouve muito falar sobre, na igreja, o pessoal sempre lê muito, eu não sei se aqui é assim, mas lá no CEI o pessoal lê muito 2 Coríntios 9, que fala, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, enfim, o pessoal usa muito no momento das ofertas, mas desde que eu tenho ouvido esse texto, Deus sempre colocou no meu coração algo mais. Esse texto é muito mais do que simplesmente um momento de oferta. E aí eu passei um dia inteiro estudando esse texto, e Deus me deu uma mensagem, e aí eu terminei essa mensagem, saí, depois quando eu voltei eu tinha que pregar no domingo de manhã, e sentei assim, em 20 minutos Deus me deu o esboço dessa mensagem, e eu trouxe num domingo de manhã na igreja. E hoje, quando eu estava preparando alguma coisa para hoje à noite, o Espírito Santo me levou a ler de novo esse texto e elaborar uma mensagem para essa noite, e fala justamente disso, meu irmão, de restauração e de restituição para a minha vida e para a sua. Como o pastor falou, vocês não vieram aqui para ver o Fernando, vocês vieram aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu até costumo brincar, na rádio é sempre muito engraçado, porque a rádio você só ouve, você só tem a audição na rádio, né? E as pessoas sempre imaginam o Fernando maior, mais velho, né? Mais forte. Quando me veio pessoalmente é uma decepção, né, pastor? Mas você veio aqui para ouvir a palavra do Senhor, amém? Graças a Deus. Vamos ler o texto a partir do versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, que significa gêmeo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com um barco, porém não estavam distante da terra cerca de 200 côvados, 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Pai, pela oportunidade, Deus, pela permissão que Tu estás me dando, meu Deus, de estar nesta igreja abençoada e ter a oportunidade, Deus, de ministrar a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, para que a Tua graça e o Teu favor venha sobre a minha vida neste momento, que a porta da palavra seja aberta, meu Deus, porque eu reconheço, meu Pai, as minhas limitações, as minhas falhas. Sei, meu Deus, que o fato de eu estar aqui, meu Deus, é porque Tu tens que falar com alguém aqui dentro dessa noite, e por minha capacidade, meu Deus, eu não chegarei lá, mas a Tua graça me basta, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, te dou honra, glória e louvor. Amém. Meu irmão, se você for estudar esse texto de João, capítulo 21, você vai ver que tudo o que aconteceu nesse texto tinha como prioridade de Jesus Cristo alcançar Pedro, a vida de Pedro. Pedro é a grande chave aqui nesse texto, é sobre ele que nós vamos levar a nossa ilustração, a nossa aplicação,
para nós entendermos o que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer acerca do que Deus tem para as nossas vidas. Aqui a palavra de Deus nos ensina que era a terceira vez que o Cristo havia aparecido, estava aparecendo depois de ter ressuscitado aos discípulos. E é interessante que se fale aqui que os discípulos conheciam Jesus homem. Os discípulos conviveram com Jesus homem, um Jesus que era igual eu e você, meu irmão. Era um Jesus que sentia frio, era um Jesus que muitas vezes teve fome, era um Jesus que a palavra de Deus diz que não tinha onde reclinar a cabeça, era um Jesus que muitas vezes foi tentado. Era esse Jesus que os discípulos conheciam, esse Jesus que eles estavam acostumados a conviver. Mas a palavra de Deus aqui nos ensina, meu irmão, que esse Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. E nesse texto era a terceira vez que Jesus estava aparecendo para esses discípulos. E Jesus aqui, meu irmão, já não era como um de nós, já não era mais como um de nós. Agora ele era um Cristo glorificado, ele era um Cristo ressurreto, ele era um Cristo, meu irmão, que já não se podia mais ser visto com esses olhos aqui, com os olhos carnais, com os olhos que nós estamos habituados a ver as coisas. Esse Cristo aqui deste texto era um Cristo que agora necessitava ser visto com os olhos da fé. É com esses olhos que esses discípulos precisavam enxergar este Jesus Cristo. A primeira lição que nós aprendemos aqui, meu irmão, é que se nós enxergarmos o nosso Jesus Cristo com os nossos olhos carnais, nada na nossa vida pode mudar. Para a nossa vida de fato mudar, acontecer alguma coisa, nós precisamos enxergar o nosso Jesus Cristo com aquela palavra de Hebreus 11, pela fé, com os olhos da fé, o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que nós não vimos, das coisas que não se veem. Jesus Cristo já havia aparecido para Tomé. Tomé disse quando os discípulos disseram que Cristo havia ressuscitado, Tomé disse: não, ressuscitou só se eu ver. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo entrou dentro da casa onde eles estavam, com as portas fechadas, porque Jesus entra, meu irmão, quando não tem porta aberta, quando não existe porta. Se Jesus quer fazer alguma coisa na tua vida, ele entra por onde não tem porta. E ele disse que, ele chegou a Tomé e disse: Tomé, vedes aqui agora as minhas mãos, as minhas feridas, toque. E aí Tomé disse: é o Senhor. E aí Jesus o que disse? Credes porque vistes? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Esse é o Jesus, meu irmão, que nós precisamos enxergar nesse texto aqui, que Pedro precisava enxergar, o conserto que Jesus tinha para realizar na vida de Pedro. E a Bíblia aqui diz que Pedro teve a ideia de pescar. Pedro estava numa bela noite, de certo, olhando, acompanhando o tempo, as marés. É importante que se fale, para nós entrarmos na ilustração, que aqui nós não estamos falando de pescadores de final de semana. Nós não estamos falando de pescadores tipo Marlon, que é pescador de final de semana. Nós estamos falando de homens que conheciam o mar, homens que conheciam as marés, homens que sabiam do que estavam fazendo, sabiam aquilo que estavam realizando, eram pescadores profissionais. Estes são os homens que decidiram ir fazer aquela pescaria. Lá em Lucas 5, Jesus Cristo havia tirado eles dessa profissão, desta vocação. E aqui nós precisamos entender, meu irmão, que a primeira lição que nós precisamos aprender nesse texto é que nós não devemos voltar para o lugar de onde Jesus nos tirou. A Bíblia diz que Jesus estava uma certa vez andando e passou pela praia, e estava Pedro lavando as redes, e ele pediu: Pedro, afasta o barco que eu quero pregar à multidão. E Pedro fez isso, e depois disso Jesus Cristo chegou para Pedro e disse: olha, agora largue tudo que você tem, me siga, porque eu vou fazer você pescadores de homens. E Pedro, por haver negado Jesus, por 3 vezes, o que ele fez? Ele agora estava querendo voltar, meu irmão, para aquela realidade que ele vivia antes de ser resgatado por Cristo. Foi essa a ideia que Pedro teve. É a ideia que muitas pessoas têm, meu irmão. Muitas pessoas, quando erram, quando pecam, quando falham, ao invés de ficar onde Jesus mandou, onde Jesus trouxe, para onde Jesus levou essa pessoa, elas se culpam, elas se condenam e querem voltar para a vida que elas levavam antes. E meu irmão, se Jesus não estiver na tua pescaria, você não vai pegar nada.
O texto aqui nos ensina que sem Jesus, meu irmão, na nossa pescaria, naquilo que nós vamos realizar, sem Jesus nós não vamos pegar nada. A primeira lição que eu quero que você entenda nesse texto, nesse estudo que nós vamos fazer, é que você não deve voltar, jamais, para o lugar da onde Jesus te tirou. Jesus tem um projeto na minha vida, tem um projeto na sua vida, tinha um projeto na vida de Pedro, e o que ele fez? Ele errou, negou Jesus e agora decidiu que ia voltar a pescar, pastor. E aí nós vamos continuar o texto aqui, no versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, e ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo de comer? E eles responderam que não. Tudo que está na Bíblia, meu irmão, tudo que está escrito e posto na Bíblia, cada vírgula, não está ali sem um sentido. Muitas pessoas dizem que não conseguem entender, ler a Bíblia e não conseguem entender, porque muitas vezes, meu irmão, você desconsidera uma vírgula ou uma palavra na Bíblia, e tudo que está ali, meu irmão, é inspiração do Espírito Santo de Deus. Se você começar a ler a Bíblia com esse discernimento, com esse entendimento, pedindo a Deus a sabedoria para você refletir e discernir aquilo que está escrito, meu irmão, você vai ver que cada palavra é muito importante. E o texto aqui diz que Jesus estava na praia. Se você for perguntar a um pescador qual é o momento mais importante da sua vida, da sua pescaria, ele não vai dizer para você que é quando ele pega o maior peixe, ele não vai dizer para você que é quando a rede vem cheia, ele não vai dizer para você quando ele tem uma pesca próspera, ele vai te dizer que o momento mais feliz da pescaria é quando ele volta para a praia, é quando ele volta para a segurança da terra firme. A Bíblia aqui diz, meu irmão, que Jesus estava na praia, Jesus estava na segurança da sua palavra. A Bíblia diz que Jesus é a rocha, onde nós devemos edificar a nossa casa. A segurança, meu irmão, a praia aqui faz referência à segurança da palavra do Senhor Jesus. Essa palavra que está aí no teu colo, essa palavra que o pastor Chiquinho estava falando acerca, muitas pessoas saem e vão buscar tantas coisas, quando o que você precisa, meu irmão, é uma semente que está dentro da sementeira, que está aí no teu colo. A segurança da palavra, a segurança da praia aqui faz referência à palavra do Senhor. E o texto aqui diz que Jesus perguntou o seguinte: filhos, vocês têm algo para comer? Jesus aqui era ressurreto, Jesus aqui já havia ressuscitado. É óbvio, meu irmão, porque Jesus aqui é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabia de todas as coisas, ele via todas as coisas. É óbvio que ele sabia tudo aquilo que os discípulos estavam fazendo, toda a frustração, tudo que os discípulos passaram na noite, tudo aquilo que Pedro havia pensado e tudo aquilo que Pedro estava realizando, porque esse propósito de tudo que aconteceu nesse texto, meu irmão, foi para Jesus consertar o seu relacionamento com Pedro. E por que Jesus foi perguntar: filhos, vocês têm algo para comer? Porque aqui, meu irmão, essa frase aqui faz referência à oração, a importância da oração. Jesus sabia tudo o que os discípulos estavam passando, sabia que eles não tinham comida, mas ele queria ouvir da boca dos discípulos a sua necessidade. Deus quer ouvir das nossas bocas, das nossas orações, daquilo que a gente realiza. Deus quer ouvir quais são as nossas necessidades. Por isso que é tão importante a oração, meu irmão. Deus não precisa de uma oração para agir na tua vida. Deus não precisa de uma oração para fazer alguma coisa na tua vida. Ele precisa para interagir com você. Deus quer interagir conosco. É por isso que é tão importante a oração. Jesus aqui estava nos ensinando a conversar com o Pai, a conversar com Ele. Isso é muito importante. Oração. A oração, meu irmão, é o que determina a tua vitória, o teu relacionamento com Deus. A oração é que determina tudo aquilo que vai acontecer na tua vida dentro do centro da vontade de Deus. Amém? Graças a Deus. Fale com Deus, meu querido, fale com Deus, interaja com Deus em todos os momentos da sua vida. E aí o texto continua, dizendo no versículo 6, ele disse: lancem a rede ao lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Meu irmão, quando você conversa com Jesus, Ele te diz o que fazer. Quando nós conversamos com o Pai, todas as dúvidas saem, todas as dúvidas se acabam, porque aqui o texto está nos dizendo que eles ouviram, eles conversaram com Jesus, ouviram a voz de Jesus e fizeram aquilo que Jesus tinha determinado.
Quando você obedece a palavra do Senhor, quando você obedece a voz do Senhor, meu irmão, e faz e joga a rede no lugar que você tem que jogar, o resultado é fartura, o resultado é prosperidade, o resultado é restituição, o resultado é cura, o resultado é saúde. É isso que Jesus faz na nossa vida, meu irmão, quando nós ouvimos a voz de Deus. E para você ouvir a voz de Deus, você precisa interagir com o Pai. Amém? Uma coisa interessante ainda nesse versículo, e que faz com que muitas pessoas não vençam, muitas pessoas não alcancem a vitória, e aqui esses discípulos não fizeram isso, e muitas pessoas perdem a vitória, por causa de uma atitude: orgulho. O orgulho, se você for ver o texto aqui, você vai ler, e você vai entender que até então, meu irmão, os discípulos não reconheceram que era Jesus. Os discípulos não haviam reconhecido que era Jesus, e o texto diz que um homem da praia disse: joga a rede do lado direito. Meu irmão, eles estavam a noite inteira pescando, homens conhecedores do mar, homens que sabiam o que estavam fazendo. De repente tem um cidadão lá na praia e diz o seguinte: joga a rede do lado direito. De manhã, perto do mar, a gente sabe, perto da praia, a gente sabe que os grandes cardumes não estão na beira da praia, estão na profundidade do alto mar, e eles estavam cerca de 100 metros da praia, e de repente alguém diz: joga a rede do lado direito. Eles poderiam muito bem ter dito: não, nós já pescamos a noite inteira, nós já fizemos tudo que nós tínhamos para fazer, eu não vou ouvir a voz de ninguém. E muita gente não é abençoado por Deus, meu irmão, porque não ouve ninguém. Deus usa pessoas para falar com você. Se você não se sujeita a ninguém, você não ouve a voz de Deus. É isso que está ensinando aqui o texto. O texto está dizendo aqui, meu irmão, que eles abriram mão do orgulho, abriram mão de orgulho para ouvir a determinação do homem que estava na praia, e não haviam reconhecido que era Jesus Cristo. Meu irmão, se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127 diz: em vão trabalham aqueles que edificam. O Senhor vai edificar a tua casa quando você começar a ouvir a voz de Deus, e ouvir através de pessoas, homens, mulheres de Deus, e mulheres que o Senhor coloca na tua direção, no teu caminho, na tua vida, para te orientar, para te edificar, para te consolar, para te encorajar. Ouça a voz de Deus através daqueles homens e mulheres que pagam um preço de oração, como o pastor Chiquinho nessa igreja, como o corpo de obreiros dessa igreja, como ele estava falando no círculo de oração. É ali, meu irmão, que Deus dá muitas estratégias para que você vença. Muito importante você quebrar o orgulho dentro de você, meu irmão. Se nós queremos, se nós desejarmos enchermos as nossas redes de peixes, nós precisamos obedecer a voz e a ordem de Jesus. Vamos continuar no versículo 7. Graças a Deus, os discípulos a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. O discípulo era João. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Meu irmão, aqui nessa parte aqui, Pedro estava nos ensinando mais uma vez o que não fazer. Pedro era um camarada difícil, uma personalidade forte. Muitas vezes colocou Jesus em várias enrascadas, muitas vezes colocou Jesus em problemas que Jesus teve que solucionar por causa da personalidade forte de Pedro. E aqui Pedro estava por causa da sua personalidade, mais uma vez está nos ensinando aquilo que nós não devemos fazer. A Bíblia aqui diz que Jesus fez um milagre, e o milagre era para edificar Pedro. Eles já não conseguiam mais puxar a rede de tantos peixes que tinham. A ideia foi de Pedro. A Bíblia diz que Pedro estava até sem a capa. A Bíblia diz que ele tinha tirado a capa, ele estava nu. O nu aqui não é um nu completo, é porque eles usavam uma capa. Então a ideia, Pedro estava tão voltado com tanto afinco para realizar aquela obra, para provar para ele mesmo que ele podia, mesmo sem Jesus, porque o Jesus agora não estava mais o tempo todo do lado deles. Jesus agora é um Jesus que aparecia de vez em quando. Jesus agora é um Jesus que não pode mais ser visto com os olhos da fé, com os olhos carnais. E Pedro estava tendo essa necessidade de repente, com as suas próprias forças, lutar, vencer, a ponto de tirar a capa, de tão envolvido naquela pescaria que ele estava. Isso é o que diz a palavra de Deus. E aqui, meu irmão, Jesus queria consertar o relacionamento com Pedro, e o que Pedro fez? A Bíblia diz que Pedro lançou-se ao mar. Quantas pessoas
que pulam fora, que lançam-se ao mar, quando são abençoadas por Deus? Quantas pessoas que nós vimos pular fora, quando são abençoadas por Deus? Muitos milagres, meu irmão, acontecem na tua vida, não é para você pular fora, é para você permanecer firme, é para você permanecer fiel. O milagre de Deus, a bênção de Deus na tua vida, meu irmão, não é para você pular fora, é para você permanecer fiel. Muitas pessoas lá fora, porque Deus é um Deus misericordioso, Deus muitas vezes te dá bênção lá fora, meu irmão, quando você está vivendo uma vida errada, não para você achar que você é o bom, para você achar que não passa de algo normal, mas para que você entenda que Jesus está querendo fazer um conserto com a sua vida. E muitas pessoas o que fazem, pastor? Pulam fora. Eu conheço amigos que morreram e foram para o inferno, porque pularam fora. Não reconheceram a voz de Deus e as bênçãos de Deus, aquilo que Deus estava realizando na sua vida, para que eles entendessem que Deus estava buscando um conserto com eles. Aqui nós aprendemos com Pedro, a não pular fora, meu irmão. Permaneça firme naquilo que Deus tem te dado. As bênçãos de Deus, meu irmão, são algo perecível. As bênçãos das pessoas, o erro de muitas pessoas é viverem atrás de bênçãos e não viverem com Deus a bênção. Meu irmão, as bênçãos de Deus servem para te fortalecer, servem para provar que Deus está do teu lado, mas elas não servem, meu irmão, para você pular fora. Tem muita gente que faz corrente, jejum, oração, busca por uma casa própria, por um carro novo, seja lá o que for, e quando conseguem, pulam fora. E aqui o Senhor está nos ensinando a nós termos consciência e cuidado com esse tipo de coisa. A palavra de Deus lá em Lamentações 3:22 diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Romanos 13:11 diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está muito mais próxima do que quando nós cremos. Meu irmão, está muito mais próximo hoje de você alcançar a sua vitória do que quando você creu. Chegou um tempo de despertar, não volta mais para a realidade que você vivia antes, não fique mais em cima do muro, não fique mais tentando lutar com as suas próprias forças. Quando você luta com as próprias forças, meu irmão, você impede que Deus haja na tua vida, porque um milagre só acontece quando só um milagre pode resolver a situação. Quando você sai, meu irmão, com as suas forças, você tira de você o foco, sai você com a sua capacidade limitada e entra Deus com a capacidade infinita dele sobre a tua vida. Por isso que é importante você reconhecer que você depende de Deus, reconhecer a sua dependência do poder de Deus na sua vida. Permaneça firme, permaneça fiel, através da obediência à palavra de Deus. Não pula na água, meu irmão, você está muito perto da vitória. Não desista, a Bíblia diz que a coroa da salvação será dada àqueles que permanecerem fiéis e perseverantes até o fim. Permaneça fiel, amém? Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão, é o que diz a palavra do Senhor. Viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Aqui nós aprendemos duas coisas, meu irmão. Primeiro, é que Jesus não trabalha com brasas apagadas. Jesus não trabalha com brasa apagada, porque brasa apagada é carvão, faz sujeira, meu irmão. Deus trabalha com fogueira, com brasa acesa. E brasa acesa é muito mais do que sapatear, pular, reteté. Brasa acesa, meu irmão, é você viver o evangelho na prática. O evangelho de Jesus Cristo é algo prático, não é só glória a Deus e aleluia. A maior mensagem que você tem é a tua própria vida, lá fora, no teu trabalho, na tua família, nas pessoas que dependem de você, nas pessoas que veem o Cristo vivo através da sua vida. Isso é ser aceso, meu irmão, isso é estar aceso, é ser brasa acesa na presença do Senhor, ser brasa acesa no evangelho de Jesus Cristo, no reino dos céus. Aqui a Bíblia diz que Jesus estava esperando eles com uma fogueira e brasas. Seja, meu irmão, obediente e seja brasa acesa na palavra do Senhor, fazendo aquilo que a palavra do Senhor determina, lá fora, na praticidade do evangelho. Tem muitas pessoas que fazem do evangelho algo muito transcendental, sabe, pastor? Vive dentro da igreja, naquela glória a Deus, aleluia, sapateia para cá, sapateia para lá, e lá fora é o diabo vestido de gente. Meu irmão, seja fiel à palavra do Senhor, mostrando na prática, com a sua vida, a mensagem da cruz revelada em você. Isso é o que Deus espera da minha vida e da sua vida.
Seja aceso, mantendo viva, meu irmão, dentro de você a chama da palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. E aí eu vejo que aqui, meu irmão, o verdadeiro milagre está aqui, pastor. Porque tem muitas pessoas que Deus faz alguma coisa na sua vida, ela acha que é coincidência, porque eles estavam lá fora, eles estavam no mar é um lugar de peixe, então poderia ser nada mais do que uma coincidência. Estamos a noite toda aqui, de repente, às vezes a gente passa um dia inteiro pescando, na hora de ir embora parece que bica alguma coisa na linha, né? E eles poderiam simplesmente dizer que era coincidência, mas a Bíblia aqui diz, meu irmão, que quando eles desembarcaram, os peixes estavam com eles ainda. Eles viram ali uma fogueira acesa e peixe sobre a brasa. Meu irmão, de onde é que apareceu esse peixe? De onde é que veio esse peixe? Eu acho que aqui Jesus deixou muito claro a sua onipotência, meu querido. Jesus deixou muito claro o poder que ele tem. Jesus lá em Mateus 28, quando ele ressuscitou, o que ele disse? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Meu irmão, Jesus aqui não passou mais cedo na peixaria e preparou um peixinho. Jesus aqui estava fazendo um outro milagre, para Pedro reconhecer o poder de Deus sobre a vida dele, sobre o poder de Jesus Cristo na vida de Pedro. Meu irmão, Jesus tem poder para fazer aparecer peixe na sua vida em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Quando você obedece a palavra do Senhor, meu irmão, se Jesus mandar você jogar a rede na areia, você joga na areia, porque é na areia que vai dar peixe. Esse é o Jesus que nós servimos, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que opera milagre, meu irmão, quando não há solução para a minha vida e para a tua vida. Esse é o Deus que você tem que crer. Esse é o Jesus Cristo que estava realizando esse milagre. O maior milagre não eram os grandes peixes, era aquele peixinho que estava na brasa. De onde é que veio aquilo ali, meu irmão? Muitas coisas acontecem na tua vida, você não sabe de onde veio, é o favor de Deus na sua vida. Tantas pessoas que vivem o favor de Deus, Deus opera um milagre na vida dela e ela ainda fica com dúvida, pastor. Ainda fica, será mesmo? Sai com dúvida, deixa ser plantado no seu coração a dúvida. Meu irmão, o Jesus Cristo que estava naquela praia, hoje está aqui e tem poder para trazer vitória, bênção, restauração e restituição para a tua vida. Graças a Deus, glória a Deus. Meu irmão, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a tua vida em todas as circunstâncias, aquilo que você precisa, qualquer coisa que você precisa, meu irmão, dentro da Bíblia está toda a segurança, toda a semente, tudo aquilo que você precisa plantar na terra que é você, para Deus mandar chuva e para fazer frutificar, germinar, dar muitos frutos. Pessoas vão se alimentar da sua vida por causa da sua obediência. A Bíblia diz que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, a tua descendência vai colher os frutos daquilo que você planta, da sua obediência à palavra de Deus. Permaneça fiel à palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, porque Deus é poderoso para fazer qualquer coisa na tua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Efésios 3, versículo 20 diz que Deus é aquele que é infinitamente mais, para fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos ou imaginamos, pedimos ou imaginamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, de acordo com o poder dele que atua em nós. O poder de Deus, meu irmão, atua na tua vida. O poder de Deus se revela através da tua vida. Deus usa pessoas, Deus usa você, Deus quer te usar. Basta você se colocar na dependência e na vontade, do centro da vontade de Deus. Eu costumo contar o meu testemunho, meu irmão. Se eu pudesse ter escolhido, eu não estava aqui. Eu não estava, porque eu sempre imaginei que eu seria aquela pessoa que fosse dar sustentação para o meu pai fazer a obra, porque o chamado estava na vida dele. E de repente Deus faz o que faz. E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Se eu soubesse que era tão bom, meu irmão, abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus para a minha vida, eu teria feito isso antes. E muitas vezes você vai ter que abrir mão dos sonhos que Deus colocou, que você tem, para realizar os sonhos de Deus. E a partir daí, Deus começa a realizar os teus sonhos. O princípio do reino de Deus, meu irmão, é dar e dar-se-vos-á. Muitas pessoas oram por cura, muitas pessoas oram por saúde, mas se você, meu irmão, de repente precisa de uma cura, vai num hospital orar por aqueles que estão doentes. Meu irmão, se você precisa de prosperidade, seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Se você precisa, meu irmão, de algo de Deus, dê aquilo que você tem, e o Senhor vai derramar sobre a tua vida. É princípio de fé, de honra, de obediência à palavra do Senhor.
Eu digo isso porque essa semana passada, foi um cantor lá na igreja e ele contou um testemunho justamente sobre isso. Como é que é o nome dele? Eu esqueci. Ele é o rapaz que fez essa música do barquinho, que era a música preferida do meu pai, Moisés Clayton. E ele contou um testemunho dizendo que a irmã dele passou por 3 cirurgias numa semana. 3 cirurgias e ninguém descobria a causa, e ela com uma hemorragia interna que não conseguiu estancar. E eles, em vez de ficar orando, o que ele fez? Ele pegou o violão e saiu pelo hospital tocando e cantando e cuidando e levando a cura aos doentes. Uma semana depois, a irmã dele estava completamente curada. Esse é o Deus que nós servimos, meu irmão. O princípio de dar e dar-se-vos-á. Amém? Graças a Deus. Versículo 10. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Diga, grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Meu irmão, aqui o negócio era com Pedro, já falei algumas vezes. O negócio era com Pedro, o negócio de Jesus hoje aqui é com você. Presta atenção no que diz o texto. Eu imagino Jesus falando para Pedro: por que você pulou do barco, Pedro? Eu não te mandei pular do barco. Não pula do barco, volta lá e pega os peixes. E o texto aqui diz que Pedro voltou, entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E a Bíblia diz que a rede estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Tem 3 princípios aqui importantes, meu irmão, que servem para a minha vida e para a tua vida nesse texto. Primeiro, o que Deus tem para a sua vida, meu irmão, é grande. O que Deus tem para a minha vida, meu irmão, e o que Deus tem para a tua vida, meu irmão, é algo grande. Pare de se lamentar, pare de se conformar com as migalhas, porque o Deus que nós servimos é um Deus grande. Deus é um Deus de grandes coisas na minha vida. Deus é um Deus de grandes coisas na tua vida. O que Ele tem preparado para nós, meu irmão, é algo muito além daquilo que você pensa ou imagina. Basta que você creia no Deus que você serve. A Bíblia aqui diz que tinha 153 grandes peixes. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é grande. Segundo princípio, meu irmão, aquilo que Deus te dá, ninguém pode te tirar. Aquilo que Deus vai derramar sobre as suas vidas, as bênçãos que Deus tem para a sua vida, meu irmão, não se rompem, não se perdem, porque a Bíblia aqui diz que apesar de a rede estar cheia, não se rompeu. O que Deus tem para te dar, meu irmão, o diabo não pode roubar, as pessoas não podem te tirar. As bênçãos de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, estão reservadas para você. Você só não pega se você não quiser. Você só não pega se você não crer no Deus que você serve. Deus não vai fazer com que você perca aquilo que Ele tem reservado para você. O mar das tribulações, o mar do sofrimento, o mar da angústia, nada vai roubar de você as grandes coisas que Deus tem para a sua vida. A Bíblia aqui diz, meu irmão, que eram 153 peixes. Terceiro princípio, 153 fala, sabe do que? De abundância. O que Deus tem para você, meu irmão, é grande, não vai se perder, e não é uma única coisa, são muitas coisas grandes que Deus tem para a minha vida e tem para a sua vida. Tem muitas pessoas que se contentam com uma bênção, pastor, se contentam com um momento, com um sinal, uma circunstância que aconteceu na sua vida, e depois, diante das tribulações, acham que Deus não está mais com elas, que Deus virou as costas para elas, que Deus não olha mais por elas. Meu irmão, Deus tem muitas coisas para a tua vida, e todas elas são grandes, e ninguém vai roubar, em nome de Jesus. Graças a Deus. O propósito aqui, meu irmão, era consertar a vida de Pedro e realizar uma grande obra na vida de Pedro. Pedro se transformou aquele grande apóstolo que nós conhecemos. Quando ele foi batizado lá em Atos 2, com o poder do Espírito Santo de Deus, ele se transformou num guerreiro do Evangelho, um guerreiro do reino dos céus, um guerreiro que não tinha mais medo de nada, que saiu a pregar e a fazer sinais e maravilhas, porque de fato acreditou e viveu a experiência que todos nós precisamos viver com o Espírito Santo de Deus. Porque quem testifica, meu irmão, essa mensagem que eu estou te pregando é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que a letra ela mata, quem vivifica é o Espírito Santo de Deus. Eu não vim aqui para ser macaquinho de circo, pular para cá, pular para lá e mexer com a sua emoção. Eu vim aqui para pregar simplesmente a palavra de Deus.
Eu aprendi uma coisa muito séria, meu irmão. Quando você não tem mensagem, pastor, prega o Salmo 119 bem devagar. Porque o que te liberta é o poder da palavra de Deus, meu irmão. O que eu estou pregando para você aqui é a palavra de Deus. Se você crê nisso que está escrito aqui, meu irmão, você pode transformar a tua vida e alcançar todos os propósitos de Deus para a sua vida. Graças a Deus. Versículo 15, você vai ver que Pedro é restaurado por Jesus. Jesus, por 3 vezes, no versículo 15 até o versículo 17... você vai ver que por 3 vezes, Jesus Cristo perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Depois deles terem comido, a Bíblia diz que foi depois, aqui ó, no versículo 15, olha o que diz. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Jesus tirou a aflição do coração de Pedro, trouxe uma restituição, porque Pedro estava cansado de lutar com as próprias forças. Deus faz isso conosco. Deus faz isso conosco. Deus, às vezes você está lá fora, quebrando a cabeça, tentando uma solução para os seus problemas, você não resolve, você luta com todas as suas forças. Lá na frente, chega uma hora que você tem que reconhecer, meu irmão, que você não consegue chegar ao lugar da vitória sem Deus. Eu aprendi que você pode fazer muito bem feito as coisas da maneira errada. Meu irmão, sem Jesus na tua pescaria, meu querido, você pode até chegar a algum lugar, mas você nunca vai chegar no teu potencial máximo. Você é escolhido desde o ventre da tua mãe, como está lá em Jeremias. Você pode até realizar alguma coisa, meu irmão, mas você nunca vai realizar o máximo do seu potencial se você não colocar no centro da tua vontade, diante de todas as tuas circunstâncias, o poder de Jesus Cristo. Isso é o que ensina a palavra de Deus. E aqui Pedro estava cansado, estava sofrendo, já tinha tirado a túnica, cansado de lutar com as suas próprias forças. Jesus foi lá e deu aquele renovo, aquele ânimo, deu uma grande bênção na vida de Pedro, restaurou. Quando Pedro chegou, Jesus já estava esperando com a compaixão, porque quanto tempo ainda ia levar para preparar o peixe e tudo mais, deviam estar com fome. Olha a compaixão de Jesus Cristo, meu irmão. Jesus já estava esperando, com um peixinho assado, uma comida quentinha. É isso que Jesus está fazendo hoje comigo, com você, preparando aqui um pão quente, um pão que pode transformar a tua vida, um pão que, se você guardar, meu irmão, se você se alimentar desse pão, você pode fazer grandes coisas. Esse é o Jesus Cristo que nós servimos, é um Deus de compaixão. Se não fosse as misericórdias do Senhor, meu irmão, nós já teríamos sido consumidos. Se não fosse pela misericórdia de Deus, hoje eu não estaria aqui. Eu sei que eu fui alcançado por Deus aos 45 minutos do segundo tempo, pela sua misericórdia. E Deus quer restaurar a tua vida também, meu irmão, e recuperar a tua vida se você se colocar na brecha. E aqui Deus disse, Jesus tinha restaurado Pedro, tinha cuidado de Pedro. E aí o que Jesus disse? Pedro, se tu me amas Pedro? E Pedro disse: claro, Jesus, eu te amo. Tem certeza, Pedro? Tu me amas? Te amo. Na terceira vez ele ficou até meio bravo, mais uma vez aqui mostrando a personalidade dele, né? O xaropão do Pedro, né? Tu sabes que eu te amo, Jesus, né? Ficou brabo, ficou brabão aqui. E aí o que Jesus disse para ele? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Meu irmão, se você não sabe qual é o teu chamado, qual é o teu propósito, hoje aqui você aprendeu. O teu propósito, o meu propósito, o propósito de todos nós, meu irmão, é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Meu irmão, se você ama Jesus Cristo, de fato, você prega a palavra do Senhor. E pregar a palavra de Deus, meu irmão, não é estar aqui em cima simplesmente. A maior mensagem que você tem é a tua própria vida. A maior mensagem que você tem, meu irmão, é você mostrar para as pessoas aquele Deus que você está servindo, se revelando na tua vida dia a dia. Lá fora as pessoas estão cansadas, as pessoas estão em barcos pescando e não pegam nada. As pessoas precisam se alimentar, e a tua vida, meu irmão, é a vida que Deus espera usar para realizar a obra dele. A nossa missão, meu irmão, é povoar o céu. Entenda isso. Todas as bênçãos que Deus derrama na tua vida, todos os milagres que acontecem, tudo aquilo que Deus fez por você, meu irmão, quando Deus te edifica, Ele te edifica para que você edifique o próximo. Se você ama de fato o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, hoje é uma noite que eu quero dizer para você: apacenta as ovelhas do Senhor. Meu irmão, de repente você tem um chamado, está quanto tempo no banco? Quanto tempo que você tem um chamado e você está deixando o acusador, o inimigo, o caluniador, porque a palavra diabo significa isso, caluniador e acusador. Pessoas te acusam, pessoas caluniam você, você fica dando ouvido a vozes que dizem que você não pode, quando o que Deus está esperando, meu irmão, é que você não volte para o lugar de onde Ele te tirou. Deus quer que você realize uma grande obra, para derramar grandes coisas na sua vida.
Esse é o princípio da fé. Os grandes milagres na Bíblia, meu irmão, só aconteceram porque homens tomaram a primeira posição, tomaram uma iniciativa. Foi por isso que os milagres aconteceram. O que Deus espera, meu irmão, é que nós tomemos grandes iniciativas para que o milagre aconteça na minha vida e na sua vida, para que pessoas sejam restauradas. Este é o princípio do Evangelho, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Meu irmão, de repente você não é líder em alguma coisa, ou dentro da igreja, de repente você não tem um cargo de liderança, mas você lidera alguém, com certeza. Com certeza, meu irmão, existe alguém que ouve a sua voz. E essa pessoa que ouve a sua voz, meu irmão, precisa ouvir da sua boca que existe um Jesus que sara, existe um Jesus que restitui, existe um Jesus que cura, existe um Jesus que muda o cativeiro dela, existe um Jesus, meu irmão, que tira ela do mar de tribulações e de sofrimento que ela está vivendo. Se nós de fato amamos o Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor é: prega, apacenta, cuida daqueles que precisam de cura, precisam de cuidado, precisam de restauração. Esse é o Evangelho, aquilo que eu estava falando no início. O Evangelho é prático, meu irmão. O Evangelho, aqui nós estamos cultuando ao Senhor, glorificando a sua majestade, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Mas o nosso Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos pregar lá fora para as pessoas que precisam se alimentar do poder da palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Eu gostaria de pedir para que o louvor viesse em pé, viesse aqui tocar uma canção para nós, e gostaria de fazer uma oração com você que entendeu essa palavra, meu irmão. Você que de repente, por muitas vezes tem lutado com as suas próprias forças, está cansado, não tem visto, meu querido, uma solução para a tua vida. De repente você tem caído em tramas, em acusações, sofrido, meu irmão, com adversidades da vida, quando tudo que Jesus quer, meu irmão, é te dizer: ei, eu estou na praia. Não vai, não sai, não volta para o lugar onde você estava vivendo. Vem para a segurança da minha palavra. Edifica a tua casa sobre a rocha que sou eu, e eu vou te libertar, eu vou curar você, eu vou transformar a tua vida. Esse é o Jesus que nós servimos, meu irmão. Em nome de Jesus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Glória a Deus. Graças a Deus. Tem uma música aí, o baterista não toca mais, já voltou de novo para o mundo. Jesus te tirou daí, volta para lá. Graças a Deus. Graças a Deus. Coloque de pé, igreja, por favor, em nome de Jesus. Meu irmão, de repente você tem um chamado de Deus. De repente Deus quer fazer uma obra grande na sua vida. Você sabe, você já reconhece, porque o teu chamado já nasceu com você, está dentro de você. Você já sabe aquilo que você precisa fazer, meu irmão. Se você ainda não sabe, está na hora de você olhar para dentro de você, porque o teu chamado já nasceu com você. Você já é escolhido desde o ventre, meu irmão. Hoje é uma noite de você restaurar o teu compromisso com Deus, restaurar a tua vida com Deus. Jesus, meu irmão, mesmo Jesus que estava naquela praia, que fez tudo aquilo para restaurar a vida de Pedro. Se eu estou tendo a oportunidade de pregar essa palavra, meu irmão, é porque ainda há solução para a tua vida. Jesus quer restaurar a tua vida. Confia no poder da palavra do Senhor, e Ele pode fazer grandes coisas na tua vida. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces,
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu chego à tua presença, Pai, para colocar diante do teu altar, meu Deus, os teus filhos, Pai, as tuas filhas, meu Deus, homens e mulheres, meu Pai, que vieram essa noite aqui, meu Deus, para se alimentar da tua palavra, meu Pai. Meu Deus, eu sei que aqui, meu Pai, tem pessoas que precisam ser restauradas por ti, meu Deus. Pessoas, meu Pai, que outrora estiveram do teu lado, Pai, viram os teus milagres, viram as tuas maravilhas, viram tudo aquilo, meu Deus, que tu realizaste na vida delas, meu Pai, e por alguma circunstância, meu Deus, por algum problema na caminhada, pelas suas falhas, pelos seus erros, meu Deus, se deixaram levar, meu Pai, pelo mar de tribulações, de sofrimento, de adversidades, voltaram, meu Deus, para aquele mundo, meu Deus, onde tu tiraste elas, meu Pai. De repente, meu Deus, tem vindo nas igrejas, tem frequentado a igreja, meu Pai, mas de fato não tem vivido, Deus, o poder da tua palavra na vida delas, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nessa noite eu oro, meu Pai, para que essas vidas sejam restauradas, restituídas, meu Deus, sejam alcançadas, meu Pai, pela tua compaixão, pela tua misericórdia, meu Deus. Que aquele teu chamado, meu Pai, que as brasas, meu Pai, que tu colocaste no coração dela, Pai, aquele pavio que ainda está fumegando, meu Pai, possa incendiar, meu Deus, possa de fato, meu Pai, trazer de novo à tona, meu Pai, todo o chamado, toda a obra, tudo aquilo, meu Deus, que tu tirastes, meu Pai, que tu colocaste na vida delas, meu Deus, e que tu tiraste elas daquele mundo, meu Deus, daqueles problemas, meu Pai, para que elas realizassem algo grande. Em nome de Jesus, meu Pai, nesta noite nós declaramos amarrado e amaniatado todo espírito de acusação, todo espírito, meu Deus, de dúvida, tudo aquilo, meu Pai, que tira essa pessoa do centro da tua vontade, meu Deus. Nesta noite, meu Pai, nós quebramos e restituímos, meu Pai, a tua aliança, a tua restauração, como este ano, meu Pai, essa igreja profeticamente está declarando que 2012 é um ano de restauração, meu Pai. Nesta noite nós declaramos restaurado todos os sonhos, restaurados todos os projetos, restaurados, meu Pai, tudo aquilo, meu Deus, que tu colocaste no coração dessas pessoas, quando elas aceitaram o teu nome, meu Pai, como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço, te dou honra, glória e louvor para todos sempre, meu Pai. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.